É o nosso episódio número 16 do podcast Propósito, que vai ao ar no Spotify e no YouTube, aqui nos estúdios do meu amigo Mac, cobertura da Elo Digital, que sempre está junto com a gente. Obrigado. E nesse episódio 16, eu tenho uma convidada super especial. Eu só cheguei nesse estúdio por causa dela, que me conectou com o Mac. Ela é a Simone Seman, minha terapeuta. Olha que honra. Então, né? Hoje, se ela contar tudo, eu não sei o que acontece. Fiquei até meio nervoso. Ela sabe de todos os segredos. A Simone Seman é terapeuta, psicóloga, consteladora familiar e mais um monte de coisa boa. Tem uma experiência enorme. Então, Simone, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente no podcast Propósito. Obrigada, meu amigo Eduardo Arruda, por me ver como ninguém nunca antes tinha me visto e me apresentar para tanta gente excepcional, gente de gradiente elevado. Eu tenho um super carinho, uma honra muito grande de estar aqui fazendo parte dessa jornada. Bom, fico bem feliz. Eu acredito que um dos presentes aí que Deus me deu pode ter sido esse dom aí que eu nem sabia, né? De conectar tanta gente boa. E ele deve ter me dado esse presente. De falar, olha, você é um cara legal, cheio de defeitos e cheio de qualidades, como todo ser humano, né? Mas eu vou te dar esse presente aqui de conectar um monte de gente especial. E aceito isso porque eu tenho percebido, né? Esse movimento acontecendo, a ambiência que a gente vem criando, porque a gente precisa criar. Esse dia uma mentorada minha me falou, nossa, tô precisando movimentar algumas coisas, não tá acontecendo algumas coisas. Eu falei, olha só, as coisas acontecem a partir do nosso movimento. Movimento gera movimento, movimento gera movimento. Pensa na física, é isso. Movimento gera movimento, fica mais fácil. Só que no começo do movimento é mais difícil, porque a gente está na inércia. Então, se você pegar um caminhão em ponto morto, você empurrar, os primeiros movimentos são muito difíceis para tirar aquilo ali da inércia. Só que depois que ele entra em movimento, é muito mais fácil para permanecer naquela velocidade. Então, o movimento, eu costumo dizer que gera movimento, e de tanto esse movimento gerar movimento, ele vai ocasionar um resultado. Então, hoje a gente está colhendo bons frutos, né? Resultados que você plantou, que eu plantei, que a gente está aqui se conectando. Comecei filósofo esse podcast, como eu nunca tinha começado, porque eu tô com a terapeuta, então eu já, né? Já então vai acho começar. que eu já tô nisso aqui. Simone, Diga. conta para nós, para quem está chegando hoje no nosso podcast, que já está assistindo a gente no episódio 16, mas que talvez ainda não saiba, né, da trajetória, se puder resumir um pouquinho, né, da onde que a Simone veio, qual foi de repente a primeira profissão, né, qual foi a tua talvez maior entrega profissional, ficou muito tempo, né, no hospital, e quando que veio, né, a ideia de ter o teu espaço. Então, se puder fazer um resumo disso, aí depois eu vou fazer um monte de pergunta. Tá, joia. Então, vamos lá. Então, o Edu já começou me apresentando e eu sou natural aqui da região de Palhoça mesmo, nascida e criada aqui, uma terrinha de muito orgulho. A cidade universitária Pedra Branca é o terreno dos meus avós, Olha paternos só. e maternos, então eu sou filha dessa terra, desse lugar que a gente está aqui, e com muito orgulho. Comecei a minha vida profissional com 14 anos de idade, Edu, trabalhando e estudando, foi o que eu fiz até hoje. Trabalhar, né? e estudar. Trabalhar, estudar e dedicar toda a minha energia na ajuda do ser humano. Eu lembro que quando eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, eu entrei lá na Catedral de Floripa, vazia, num silêncio absurdo, eu acho que era o horário de meio-dia, e fiquei naquela minha meditação, naquela minha conversa com Deus, com o divino, e eu disse, o que eu quero fazer da minha vida? Na época eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, por aí, eu já trabalhava. E o que aconteceu? Eu pedi para Deus o que seria minha missão, meu propósito na vida. E veio uma voz muito forte na minha cabeça que é ajudar pessoas.
E desde então, eu não tive a menor dúvida de que qualquer coisa que eu fizesse, o objetivo era ajudar pessoas. E todas as profissões que eu passei desde então foi auxiliando pessoas. Com 14 anos, eu fui secretária num consultório médico, então sempre muito em torno da área da saúde. E aí, o que foi interessante é que daí eu trabalhei um tempo no comércio para pagar o cursinho pré-vestibular. E aí tentei algumas vezes, não passei de primeira, daí passei de segunda ou de terceira, até começar a minha trajetória profissional. Então, a minha primeira profissão foi na área da enfermagem. Eu entrei, assim que eu terminei o segundo grau, na época, que é o ensino fundamental, ou ensino médio hoje, eu já entrei no Instituto São José de Psiquiatria e trabalhei lá, na época, como atendente de enfermagem, sem nenhuma formação, né? Eu era atendente de enfermagem. E durante todo o meu 1 ano e meio de profissão dentro da psiquiatria, eu tive a oportunidade de fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Terminei ali o auxiliar de enfermagem, ingressei o técnico de enfermagem no Coração de Jesus. E quando eu estava faltando um mês para concluir o curso técnico de enfermagem, eu prestei uma prova e comecei a trabalhar no estado como na área da enfermagem, como auxiliar de enfermagem. E caí dentro do centro cirúrgico da maternidade Carmela Dutra, onde eu aprendi mais um ofício, que é ser instrumentadora cirúrgica, auxiliar de anestesia, ajudante de cirurgia. Então, quando faltava um médico, a gente acabava instrumentando e auxiliando o ato cirúrgico. E ali foi uma Já virou grande... doula também. Já virei doula também, naquela época, já fui aprendendo os processos de parto, né? E foi uma grande aprendizagem. Eu lembro que teve uma época, um dia que eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe assim: nossa, mãe, depois de 12 horas de plantão, fizemos 20 cesarianas num dia, eu estava morta de cansada, morta de frio, morta de fome, morta de sono e morta de feliz, porque tínhamos salvo algumas vidas naquele dia de trabalho. Inclusive, o nosso recorde foi tirar um bebê em 4 minutos. E então, isso me trazia aquela euforia no cardíaco, né, no coração, de dizer, nossa, eu estou ajudando a salvar vidas. E aí, quando eu já trabalhava no centro cirúrgico, eu prestei o vestibular e ingressei na faculdade de psicologia. 5 anos depois, comecei a trabalhar como médico anestesista, né, me formei psicóloga. E aí comecei a trabalhar com um médico anestesista amigo meu numa equipe da dor, onde tinha um anestesista, um especialista em dor crônica e eu era psicóloga da equipe. Né? É um trabalho que a gente desenvolveu para pacientes portadores de dores crônicas. E aí fui me especializando cada vez mais, tive que dar uma pausa no meu trabalho da psicologia, porque 1 ano depois de formada eu fui mãe, né? Então tenho uma filha hoje que está com 18 anos, a Sofia. E foi o maior presente que eu já ganhei na minha vida, ser mãe. E depois desse período, quando ela tinha 1 ano de idade, eu comecei as minhas pós-graduações na área da psicologia e nunca mais parei. Então, fiz especialização em saúde mental, atenção psicossocial, fiz especialização em psicologia clínica, passei pela cognitiva comportamental, passei pela psicanálise, fiz também psicologia clínica e de lá para cá não parei mais. Então, literalmente, tu abriu o podcast falando sobre trabalho e estudo e tu acabou de comprovar tudo isso. Tem algo que tu faria diferente nessa jornada? Não. Eu acho que essa jornada foi o caminho perfeito que me trouxe até aqui e que compõe a Simone que eu sou hoje. Sim. Se eu tivesse tirado algum ingrediente que eu vivi na minha trajetória, eu não seria essa Simone que eu sou hoje. Não mudaria nada. Simone, quando que tu, todo esse movimento, todos eles ajudando outras pessoas, tu também evoluindo, te ajudando, quando que tu falou assim, caramba, eu vou ter o meu espaço, eu vou abrir a minha sala, o meu espaço para atender os meus pacientes, sabe? Porque eu vi que tu contribuiu muito no hospital, nos ambientes, né? Não no teu, mas em algum momento alguma chave virou. E eu queria saber desse momento. Tipo, virou qual chave, como que virou essa chave pra tu assim, vou criar o meu espaço, vou ter o meu espaço, vou atender os meus pacientes. Porque até então a pessoa procurava um hospital, procurava um outro profissional. A partir desse momento,
eles começam a procurar a Simone. Uhum. Qual foi esse momento? Então, foi exatamente no ano de 2019 que eu comecei a sentir uma inquietação, um desconforto dentro de mim. A vida estava toda perfeita, toda confortável, não tinha problema com trabalho, não tinha problema com nada, estava tudo muito quentinho, organizado, gostoso, mas eu por dentro estava inquieta. E aí eu comecei a maratonar um monte de curso no ano de 2019. E um deles foi a constelação familiar sistêmica, junto com o Axis Conscious, que é a terapia de barra de Axis e outros tantos. E daquele ano, foi o ano antes do Covid, eu estava com aquela inquietação, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer alguma coisa, e eu não sabia o que era. Até que eu fui apresentada pela constelação e eu senti uma flechada assim no meu coração, como se fosse a flecha do Cupido, e disse assim, é isso. Tu vai trabalhar com isso. E eu não tive certeza nenhuma. Quando eu comecei a fazer essa formação em 2019, cada módulo que eu passava, eu tinha mais certeza que era isso que eu precisava fazer na vida, porque era como se potencializasse todos os conhecimentos que eu trazia até ali. Então, na constelação, tu conseguiu unificar toda essa tua experiência. Tudo isso. É como se fosse validar aquilo que eu vim fazer e trazer uma nova ferramenta, só que com uma ferramenta com uma potência maior. É como se eu pegasse a espada do samurai e dissesse, ó, essa aqui é o teu cajado, o teu poder. Entendi. Então, isso, pode falar. Isso foi em 2019, e aí em 2019 tu já abriu o teu espaço? Sim, daí veio o Covid, veio a pandemia, e no primeiro ano de pandemia, quando todo mundo fez o lockdown, eu disse assim, eu preciso abrir o meu espaço. Eu atendia dentro de uma clínica de uma amiga minha, só que o espaço ficou pequeno, a demanda começou a crescer, e eu disse, aqui eu não estou mais conseguindo dar conta, eu vou abrir o meu espaço. E aí eu, depois de uma sessão de barra de axis, eu disse, eu quero uma sala assim, que entre sol, que seja iluminada, esteja na localização aqui entre o Pagani e Pedra Branca, e puf, uma amiga minha que era corretora de imóveis me apresentou a sala que eu tenho hoje, e daí no primeiro ano de pandemia eu abri o meu espaço terapêutico. E de lá para cá as coisas têm sido avassaladoras, porque de 2019 para frente eu comecei a maratonar 5 formações por ano na área das terapias integrativas, do autoconhecimento, associado com espiritualidade. Vamos lá. Dá vontade de perguntar tudo, porque eu sei de um monte de coisa também da tua trajetória, mas eu quero te perguntar uma coisa que talvez afete quem está nos assistindo. E talvez isso seja a solução. Então vou te fazer a pergunta que é, quais são as dores mais comuns que tu atende? As pessoas chegam lá de diversas maneiras, né? Tem pessoas que chegam mais inteiras, tem pessoas que devem chegar mais despedaçadas. Deve ter gente que chega para resolver um ponto e deve ter gente que realmente não sabe nem para onde olhar. Eu queria saber quais são as dores mais comuns que tu atende. A dor mais comum e que as pessoas nem sabem assim apresentar, ó, Simone, essa é a minha dor, mas que eu identifico já pela minha expertise, a minha trajetória profissional, é o desencontro com elas mesmas. O quanto as pessoas estão perdidas de si mesmo, isso vai afetar em todas as áreas da vida. Então, se eu não sei direito quem eu sou, o que eu quero da vida, isso vai repercutir na minha dificuldade nos relacionamentos, na minha dificuldade profissional, na minha saúde, nos meus relacionamentos familiares, em todas as áreas. E aí, Edu, eu tive um caso, vou só dar uma coisa bem rápida, de uma senhora de 70 anos que chegou no meu consultório e disse, doutora Simone, eu estou aqui para a senhora me ajudar a me encontrar. Com 70 anos, e aquilo me impactou profundamente, porque passou uma vida dando a sua excelência ao mundo, dedicada à família, à profissão dela, super bem sucedida, mas com ela estava vazia. Essa é a maior dor que as pessoas nem sabem que carregam. Provavelmente ninguém deve verbalizar isso. Isso. Pouca gente deve verbalizar isso. Sim. Né? Mas as pessoas chegam realmente desconectadas. Talvez, vou chutar aqui, talvez elas digam, estou ansiosa, estou estressado, estou deprimido.
com problema no Problema relacionamento, no no relacionamento. trabalho. Talvez essas sejam as falas, Sim. né? E quando a gente olha para uma cura, Simone, de tudo isso que a gente está falando aqui agora, essa cura, ela envolve a psicologia, ela envolve a constelação. Como que tu consegues olhar para todo o repertório que tu tens? E assim, ó, hoje eu vou usar igual lá no instrumentador. Hoje é o bisturi, eu vou usar, Uhum. tipo, né? Tu tens Qual um, ferramenta exato, tens terapêutica? um enorme, né, arsenal aqui, né? São muitas ferramentas, né? Quando tu olha para uma pessoa, tu pensa, vou ter que fazer uma barra de axis aqui. Logo na hora tu já sente, já é algo automático ou não? Sempre começa numa visão de, sei lá, de psicóloga, de escutar, de entender, depois que vai para um sentir, depois vai para uma ferramenta. Conta um pouquinho para nós. Então, isso é bem interessante, porque o cliente que chega de primeira vez e não sabe nem por onde começar, porque são tantas as dores que a gente carrega, né, Edu? Eu sempre começo por uma sessão que a gente chama de sessão de anamnese. Só que como eu já tenho esse arsenal terapêutico, o que eu faço? Eu peço a permissão do cliente para acessar aquilo que ele tem de mais profundo, que é o campo morfogenético. E aí eu digo, conta um pouquinho quem você é, a sua história, eu nunca te vi na vida, você não me conhece, eu não te conheço. De forma bem resumida, os pontos mais traumáticos, as maiores dores que você viveu, até chegar no dia de hoje, Aham. e me conta o que tu veio buscar. Enquanto a pessoa está ali falando a sua trajetória de vida de forma resumida, eu já acesso o campo morfogenético dela. E aí, para mim, eu já tenho essa facilidade. É como se uma tela holográfica se colocasse entre eu e você aqui no nosso meio. E aí eu fico com essa tela virtual entre eu e o cliente. E aí, enquanto a pessoa está falando, a minha mente conectada com a dela, vou fazendo vários canais de conexão. Então, para mim, isso é muito rápido e muito assertivo. É onde até, depois a gente vai conversar, os pacientes dizem que é uma terapia de choque, porque pela velocidade do processo e a assertividade. Então, nessa tela é como se aparecesse esse telão virtual e eu vou fazendo milhares de conexões até identificar a causa primária da dor original que está repercutindo em todas as outras. E aí eu vou lá. A pessoa, na maioria das vezes, ela desconhece porque é uma causa de inconsciente profundo, de raiz profunda. Então, nem ela sabe que tem essa dor, mas quando tu fala, chega a mudar o semblante, chega lágrimas correr, a pessoa muda, sabe? A sua forma de estar ali. Isso que tu falou agora, ele vale para um monte de coisa. Eu, quando tô dando uma mentoria, ou tô atendendo um cliente novo, me veio essa mesma linha de raciocínio. Uhum. Nossa, eu não sei, Eduardo, fazer dinheiro. Daqui a pouco não é isso. Porque a pessoa sabe fazer dinheiro. Mas Sim, talvez não saiba gerir. Pode ser uma outra coisa. Né? Talvez a pessoa saiba fazer dinheiro. Mas ele está conectado numa família onde o natural é não ter dinheiro. sim. E aí ele se sente lá excluído, não pertencente, diferente, alguma coisa. Né? Não vou dar nomes técnicos aqui, mas ele se sente fora daquele projeto. E aí sim, né? Depois de anos a gente mentorando, tendo terapia, né? Nesse processo, acaba que fica mais fácil para nós entender de uma maneira mais rápida, opa, o buraco é mais embaixo, é aqui, ó. É aqui que a gente tem que olhar. E eu posso, tanto como mentor, né, entender que esse é um processo, mas olhando como terapia, você como minha terapeuta, o que eu percebo é que num processo tradicional, que acredito que o seu não seja tradicional, Não, tem nada de acredito tradicional. que num processo tradicional a gente vem em doses homeopáticas naquele processo. E no que você falou ali agora há pouco sobre a terapia de choque, o que eu senti é que no primeiro dia, sim, a gente já ganha um choque de realidade sobre um presente que às vezes é um presente desafiador de olhar para um problema numa ótica diferente desde o primeiro momento, desde a primeira sessão. Sim. Eu já fiz muita terapia antes de chegar no teu consultório e todas foram importantes para eu chegar até aqui. Uhum. O que eu percebo
que tô usando a palavra aqui não tradicional, é porque antes parece que eu sempre recebia uma dose homeopática a cada 7 dias eu era uma dose homeopática, daqui 6 meses eu sentia. O que eu percebi diferente, que tu falou de terapia de choque, é que no primeiro dia parece que a gente já toma uma injeção na veia, sabe? E não é injeção na veia de Buscopan, é como é que é o nome daquela bem De forte? morfina. De morfina. Eu tomei uma vez morfina na veia, é bom. Ah, é uma delícia, É né? bom, é bom. Cara, tu tava dentro do hospital, tá? Tu sabes que tem gente que, inclusive, que tenta viciar, Sim. né? Que vicia, porque é muito bom. Meu Deus, por isso que droga é droga, precisa ser controlada, precisa ter um... Não sei porque eu falei isso agora também, né? Mas tá tudo bem, né? Tá, claro que eu lembro, terapia de choque, a gente, no primeiro momento, já coloca ali. A Simone veio falando que hoje a gente ia fazer dar risada. Então tá, então hoje a gente vai fazer. Mas é isso, eu senti que desde o primeiro encontro, foi uma terapia de choque, como se eu estivesse tomando uma injeção na veia. E a injeção na veia de morfina, para quem nunca tomou, eu vou contar essa história para vocês. Ela vai no teu corpo, e eu tinha assistido na infância um desenho que me marcou. Não sei se era o Pica-Pau, que eles tomavam um remédio na veia e ia mudando a cor do corpo. Tipo, por onde o remédio ia passando, ia mudando Sim. a cor. Tipo, do bonequinho era azul e ia ficando verde, sei lá. Ia mudando. E eu senti isso quando eles deram morfina na veia. Não mudando de cor, mas eu sabia onde é que ela tava. Sim. Colocou, eu sabia em qual parte do corpo ela tava andando. Quando chegou na cintura, quando chegou no joelho, quando chegou no pé, eu senti exatamente ela andando e tirando a dor. Uhum. Tirando a dor como se fosse com a mão. Uhum. Então, a terapia de choque, acho que a gente podia chamar terapia de morfina, hein? Vamos ver. Vamos ver qual que, né, conecta mais com o teu público. Essa terapia, então, eu valido isso que tu falou, porque ela não é tradicional, porque no primeiro encontro a gente já toma um choque de realidade, olhando para um problema que talvez eu não tinha coragem, não queria assumir, ou não via mesmo. Sim. Não via mesmo, que era aquele monstro que estava ali, eu não estava conseguindo olhar para ele. E aí a gente olha. É claro que a gente não vai dizer que a pessoa faça uma sessão, pega a terapia de choque e vai embora. Não, ela precisa daí da terapia, né? Como uma fisioterapia, como todo um processo, né? para que ela possa entender aquilo, trazer maturidade, trazer luz para aquele processo, encaixar. Tanto que a gente faz, né, terapia até hoje, e é sempre uma descoberta importante ou uma profundidade diferente que a gente dá para cada caso. Sim. Eu lembro que na nossa última sessão agora, eu falei, hoje eu não sei o que a gente vai falar. E foi o dia, acho que foi mais profundo. Não trouxe o meu checklist, eu não trouxe meu checklist de temas, mas foi uma das sessões mais profundas, né, Edu? Todas são, mas aquela também, assim, quando eu vim sem intenção, sem um tema específico, e a gente abre o campo e a gente vai vendo, nossa, eu nunca tinha olhado para isso aqui, e que importante, era nessa sessão que eu estava pronto, que eu dava conta de olhar para essa área temática da minha vida, que nem eu sabia que estava ali gritando para ser vista, né? Então, é bem isso mesmo. Ô Simone, e aí, eu quero voltar num tema que tu falou, pra gente aprofundar. Falou que teve a virada de chave ali em 2019, quando teve uma visão sistêmica, que tu trouxe isso para dentro da tua terapia, complementando com toda a tua experiência com os pacientes, com dor, com vida, com morte, a psicologia, e aí vem uma visão sistêmica, uma visão que olha para o todo, olha para a família. É um assunto que já, daqui a pouco vai fazer um século, que a gente tem documentado, né? Talvez uns 70, 80 anos, não sei, do jeito que a gente está aqui conhecendo hoje. Mas para quem não conhece, eu queria que se tu pudesse explicar um pouquinho como que é essa visão sistêmica trazendo na prática de um atendimento. Eu olho e percebo que essa pessoa, sei lá, vou chutar aqui, é um casal. Aquele casal, aquele homem e aquela mulher, cada um tem um problema que eles querem resolver. Só que esse homem nem sabe que, na verdade, ele ficou demais com a mãe dele, ele virou um filhinho da mamãe. Muita energia feminina, muito acolhimento, muito abraço, que é maravilhoso, só que foi demais. Sim. Foi demais e ele saiu do lugar dele. Então a constelação vai olhar para isso e aí tu vai dar uma injeção no braço dele, ele vai voltar para o seu nível de masculinidade. Como funciona para quem não conhece? Então, a constelação familiar, ela foi
Na verdade, eu digo que assim, existiu, né, o Bert Helling, que é um alemão, que fez um compilado de muitos conhecimentos que ele trouxe, muitos estudos e experimentou na vida dele. E, com o passar dos estudos, ele deu esse nome de constelação familiar sistêmica, né? Que é uma forma de olhar para a vida. Ou seja, muitas das vezes a gente está naquilo que a gente denomina, dentro dessa visão sistêmica, de emaranhado, preso, aprisionado em padrões de repetições, né? Ou os chamados campos de amor cego, ou campo de lealdade, que a gente nem se percebe no mundo agindo daquela forma, mas a gente, por amor ou por lealdade, a gente acaba repetindo os velhos padrões da nossa ancestralidade. E isso é muito desafiador no mundo moderno, porque a maioria das pessoas não sabe disso. Ou seja, não se percebe estando na vida e agindo dessa forma. Então, a visão sistêmica é como se eu pegasse. Eu gosto muito dos grupos, né, de constelação, porque a gente coloca representantes da nossa própria vida, representantes de nós mesmos, e aquilo abre o campo morfogenético, que é um campo informacional, e mostra a nossa realidade da nossa vida passando, como se fosse um filme. E é muito chocante, porque assim, nossa, é igualzinho meu pai, igualzinho a minha mãe, olha ali a minha esposa, do jeitinho que ela para, os trejeitos, a gente consegue acessar a energia daquele representante e ver a nossa vida passando. E aquilo impacta muito. Mas o que a maioria dos clientes novos me pergunta, a constelação cura o quê, Simone? Eu disse, ela não cura nada. Ela te mostra como um retrato da tua vida e aonde que é a causa raiz da tua dor, do teu problema de momento. O que vai curar de fato é o que você vai fazer com aquilo que aquela constelação, aquele campo morfogenético te mostrou. O modo como eu passo a lidar com aquele pai, com aquela mãe, com aquele relacionamento, com aquele trabalho, com aquela doença, pode me levar ou não para um caminho de cura. Por isso que eu digo, a constelação ela mostra caminhos de solução, mas quem tem que percorrer esse caminho é a pessoa. Uma forma de olhar para a vida, né? Eu gostei do que tu Isso. falou. Até podia ser o título do podcast. Gostei. Sim. Pensei numa reflexão aqui no que tu acabou de falar. Porque tu falou assim, não é uma cura, mas é um retrato. E aí eu fico confuso, porque me dá a sensação de que esse retrato parece que já faz parte da cura. É só um sentimento que me dá. De que... Posso fazer uma Pode, analogia claro, rápida? claro. Quando você vai ao médico e está com Eu ia uma dar fratura, isso. né? Um raio-x, ele vai fazer a foto daquele teu osso fraturado. Ele vai mostrar, ó, aqui tem uma lesão, aqui tem um problema. Eu radiografei, eu parei, eu fiz um corte, um retrato da tua dor, uma tomografia ou qualquer exame. Ele vai mostrar a dor ali, a doença. E depois o que eu vou fazer, daí vem o tratamento, o processo terapêutico, né? Tá, já que a gente entrou, vamos lá. Uhum. O exemplo que eu ia dar é, vou na nutricionista, ela me manda uma receita ali dizendo, né, vai comer ovo, banana, beleza. Então tá bom. É claro que só vai acontecer se eu comer aquele ovo e aquela banana. Mas eu percebo que já existe uma cura pelo ato de ir até o nutricionista e de perceber que meu índice de massa corpórea não tá tão legal. Eu acho que isso já muda um pouco o jogo, né? Eu tô olhando de fora, não sou terapeuta, então por isso que eu tô só colocando isso aqui no ar. Eu quero insistir um pouquinho nesse assunto porque é o seguinte, porque no teu caso tu faz a terapia, tu faz a constelação e tu continua num processo terapêutico. Sim. Mas essa é a Simone. Existem outros consteladores, outros institutos que não têm essa terapia. Não. Tipo, você vai pra constelação, faz a constelação e vai embora. Isso. Como o remédio. Uhum. E aí, esse movimento por si, então, ele não existiu um olhar por si de se organizar, porque eu já fui em constelação que eles falaram, não tenta nem entender. Isso. É só pra sentir. E o que eu faço? Não faz nada? Vai embora? Agora tu sente reverberar isso no teu campo. E a terapia? Não tem terapia. É a constelação. Acabou o assunto. Esse movimento por si, ele não vai dar uma ajeitada no caminhão? Então, Edu, é bem importante essa tua colocação. Pode ser que sim,
Pode ser que não, pode ser que traga mais desconforto, pode ser que bagunce o coreto, mas o que eu digo, eu gosto de trazer luz à consciência. Por isso que às vezes eu vou contra a corrente das constelações clássicas, porque a maioria não entende o que está acontecendo e sai com dor, com desconforto, sai com mal-estar. Aquilo fica reverberando, sim, fica, mas fica reverberando no nível inconsciente. Pode ser que inconsciente aquilo traga algum caminho de solução, mas pode ser moroso. Tanto que algumas pessoas, alguns consteladores mais clássicos dizem, não comenta com ninguém a tua constelação. Durante 20 e 21 dias não fala para ninguém. Não tenta entender que tu vai quebrar a cabeça. Só que a pessoa saía com muito mal-estar. Como eu juntei esse compilado de saberes, o que eu disse? Eu não posso deixar o cliente sair mal. Eu tenho que trazer alívio a essas dores, mesmo que sejam dores emocionais, psíquicas, né? E aí o que eu vi que trazia, potencializava esse resultado? Fazer a leitura do campo, trazer essa consciência, esse movimento à consciência. Então, trazer luz à consciência. A pessoa, era isso? Nossa, então mesmo que a minha mãe brigue todo dia comigo, eu posso ficar em paz com ela? Sim, você não vai mudar o seu conflito com a sua mãe. Ela não muda mais, ela está com 80 anos, ela não vai mudar. O que eu vou mudar? A minha forma de olhar para a minha relação com a mãe. O modo como eu olho para a minha mãe. E isso fez toda a diferença. Então, eu posso constelar hoje, eu tenho uma mãe? Posso. Aí eu chego daqui uma semana, eu vou almoçar com a minha mãe num domingo. Lá a gente briga horrores. O que acontece? Eu volto a me emaranhar a estaca zero. Entendi. Ao mesmo ponto original de conflito. Então, quando eu entendo, trago entendimento sobre o processo terapêutico, eu estou potencializando em duas esferas, no inconsciente e no consciente. Por isso que é tão mais assertivo. Existe a força do inconsciente reverberando, trabalhando por um tempo e espaço indeterminado. Tem constelação que ela está sendo ativada por anos, sem que você perceba. Um belo dia você acorda e digo, nossa, era isso? Mas quando eu trago consciência para a dimensão que estava lá nesse inconsciente profundo, isso starta muito mais rápido. Então, eu evito de me emaranhar novamente com a minha mãe, com o meu marido, com a minha filha. Como que eu evito esse emaranhamento? Porque eu já constelei tema, minha mãe entrou no campo, e aí algumas coisas ficaram muito legais. Teve um dia que, depois de 3 anos aí de terapia, de conhecer a constelação familiar, eu consegui reverenciar minha mãe, eu e ela. Eu tava me mudando, eu tava sozinho em casa, e a minha mãe consegui. Foi bem desafiador. Aquilo eu queria que fosse muito tempo antes, mas eu não dei conta. E aí quando chegou, eu falei, mãe, é agora. Ela assim, o que foi? Só fica aqui e eu vou deitar nos seus pés aqui agora. Botei a testa no pé dela e reverenciei, só agradeci por tudo e fui falando. E ela foi recebendo, foi maravilhoso. Então ali a gente conseguiu, não sei se a palavra é destravar, mas destravar várias coisas, sabe? Várias coisas fluíram de uma maneira melhor. Talvez 6 meses depois, eu dei uma emaranhadinha de novo. Poxa, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo, dei uma enrolada de novo. Mas aquilo eu já tinha visto, então não consigo mais desver. Então já voltei para trás de novo. Oi, mãe, tudo bom? Eu sou pequeno. Tu falou uma coisa legal, Edu, porque voltei a ter uma tretinha ali com a mãe, né? Porque o que acontece? Quando a gente se liga novamente àqueles problemas complexos, né? Quando eu começo sem perceber, por duas energias que eu vejo que são as grandes energias que nos emaranham, né, nesses lugares, que é quando eu julgo demais a pessoa ou a situação, ou quando eu sinto pena. Quando eu estou julgando alguém, eu me coloco como maior que aquela pessoa. Então, mãe, putz, né? Aconteceu tal situação. Você está se colocando como maior que a mãe. E na visão sistêmica, filho só existe porque a mãe deu a vida.
Ou então, quando eu sinto pena. Quando eu sinto pena, eu me acho maior que os meus pais também. Eu estudei mais, eu sei mais, olha lá, minha mãe fazendo tal. Julgamento e pena. A gente se coloca sobre os nossos pais. E na visão sistêmica, pai e mãe sempre chegaram antes de nós, são maiores. Então, eu só existo porque eu recebi a vida daquele pai e daquela mãe que se conectaram em algum momento e deram a vida para mim. Então, é muito comum a gente se emaranhar quando a gente vai de novo no automático da vida, né? Então, por que eu potencializo as terapias com o autoconhecimento? Quando eu já sei que eu vou para aquele velho padrão, eu já starto, acende a luzinha. Putz, não devo agir assim novamente. Então, é como se tu freasse um possível emaranhamento ou evitasse. Não significa que não vá acontecer, porque às vezes a gente está num pulso de aprendizado constante na vida. Né? Então, o que acontece? Esse é um movimento da alma, né? É quando a gente vai tomando consciência de como eu estou me comportando na vida e se eu posso retroceder ou agir diferente ou evitar algumas formas de olhar. É minha mãe, está passando trabalho, mas eu não vou mais sentir pena, é dela. Ou não vou julgá-la por ela ainda se comportar da maneira que eu não concordo. É dela. Cada um dá aquilo que pode nas condições que tem. Então, quando isso sobe da inconsciência profunda, que é o movimento da alma, para o consciente, tu erra menos, tu sofre menos, tu passa menos dores, menos trabalho e, lógico, vai se emaranhar menos. Esse é o meu diferencial. O pena, o sentir pena, eu acho que essa matéria, minha nota evoluiu bem. Uhum. Porque quase que eu não sinto pena de nada nem de ninguém, praticamente. Eu não sinto pena porque eu acho que essa matéria eu peguei bem, assim. Cara, não sinto pena porque senão eu sou maior que tu. Parece que eu tô te diminuindo, tirando tua força. Isso eu senti. Nossa, olhando assim, né? Eu lembro uma vez a gente tava no semáforo, veio alguém na chuva pedir dinheiro, paçoca, aquele negócio todo. Alguém no carro, nossa, tadinho. Eu falei, não, pena não. Escolher o seu caminho, tem seus desafios, tem seu crescimento, né? Tá dando conta, esse desafio tá ali, né? Se fosse para ser um pouquinho mais provocativo, eu ainda ia falar, tá ali porque quer, né? Desenhou isso de alguma maneira, então tá lá. Beleza. Na terapia, né? Ele tá olhando, né, na visão sistêmica, talvez ele esteja passando por alguns desafios. Eu, como empreendedor e como mentor, eu já tenho a ferramenta para falar, se tu quiser sair, tem que fazer isso aqui. Mas aí que é difícil. Então não quer. Então tu quer ficar ali. Fechou, e aí não é comigo. Aí você precisa de terapia, não de mentoria. Tá tudo bem, mas não sinto mais pena. Fechou. Então não me toca. Agora o julgar acho que é um pouco mais difícil. Sabe? Por que não tá fazendo? Mas por que tá fazendo assim? Eu vou dizer que essa matéria eu sinto muito mais dificuldade. Eu não sei se talvez a maioria das pessoas também sentem esse desafio do julgar, né? Nossa, por que ela fez isso? E eu acho que a gente aponta muito o dedo e vai julgando, né? Que legal que tu tocou nesse item, né? Porque quando tu diz assim, eu não sinto mais pena, tu já traz uma compreensão, uma evolução até de um gradiente bem mais evoluído, assim, de que cada um está passando pelo seu processo evolutivo e está tudo bem, de acordo? E o julgamento, ele vai te trazer a possibilidade de olhar sobre a lei do ritmo, ou seja, cada um vai na velocidade que consegue evoluir. Então, se tu cobrar dos teus mentorados, vamos, produz lá o teu conteúdo, faz tal coisa, e a pessoa não vai, ela está no ritmo de evolução dela, ou talvez ela não queira sair, ou talvez ela não dê conta ainda. Então, eu vou julgar menos, porque eu vou entender que cada um tem uma velocidade de startar a sua vida, os seus negócios, a sua família, no momento que ela conseguir. Por isso que a gente chama de processo terapêutico, porque cada um tem um ritmo, uma velocidade diferente. Quando eu trato casais, por exemplo, um dos cônjuges pode evoluir numa velocidade muito mais rápida que o outro. E assim, nossa, a gente está fazendo a mesma terapia, com o mesmo terapeuta, como é que eu já startei, já tive vários insights sobre as coisas e o meu parceiro ou parceira ainda não? Porque ele tem um ritmo de aprendizado diferente do teu. Então, tu vai entregar a tua excelência nas tuas mentorias, mas nem todos os mentorados vão ter a mesma velocidade, a mesma produção técnica que você teve.
os Isso me mesmos consumia resultados. antes. Me consumia. Então, é entender que, É, além do ritmo, ela também vai conversar sobre uma nova possibilidade que não é para todos na mesma isso. velocidade nem no mesmo tempo. Isso. Não me consome mais quando alguém não dá conta. Antes Ótimo. eu ficava, Sim. nossa, não tem como, esse mentorado precisa aprender comigo, ele tem que virar o jogo. Nossa, me consumia. Hoje, eu sei que eu entreguei o meu melhor, ele não deu conta, é dele, não é meu. Exatamente. E isso Beleza. é outro contraponto que eu trabalho muito na terapia, que é um exercício sistêmico, devolver com carinho, com amor, com respeito, o que é do outro para o outro, e fica com a tua parte, que é aquela parte que tu vai dar conta de administrar e resolver. Né? Como, o que é da mãe eu deixo com a mãe, e o que é meu eu vou tentar melhorar. Então, isso traz dois ingredientes que eu falo muito, né, no meu processo terapêutico: força para a vida e leveza, porque tu solta os pesos que não te competem. A gente carrega muitos pesos que não são nossos, né? Ô Simone, meu Deus, tô olhando aqui o horário como passa rápido, né? Ai, meu Deus. Já deu o nosso Eu te horário. falei que eu queria 2 horinhas de podcast, que não ia dar tempo. Hoje, tu tem algum foco específico no teu atendimento terapêutico? Ou tu atende recém-nascido e quem tem mais de 100 anos? Ou não? O teu foco é mais casais, sei lá, ou pessoas que estão com depressão. Como que é esse teu movimento, assim, te conecta mais com qual... Então, eu não tenho um nicho específico. Hoje eu só não atendo crianças, porque lá no começo da minha formação eu comecei atendendo tudo, inclusive crianças, e quando eu via que o trabalho com crianças, ele era muito limitado, porque quando eu chamava os pais para dar o feedback, normalmente a criança era só um sintoma de uma família desfuncional. E nem todos os pais queriam serem trabalhados e entender que o seu filho era só um sintoma de uma casinha meio bagunçada. E eu via que a criança às vezes não tinha problema, mas a estrutura familiar grande tinha complexos. Aí eu optei em não trabalhar com crianças, hoje eu trabalho com jovens de 14 anos até 100 anos, né? E trabalho muito com casais também, com as terapias de casais, porque hoje o grande convite é a evolução nas relações, né, afetivas. Muita gente, depois da pandemia, veio me buscar para trabalhar as relações afetivas, conjugais, porque isso estremeceu muito pós-pandemia, né? Pós-era pandêmica. Então, mas eu não tenho um nicho específico. Qualquer um que me buscar a partir dali da pré-adolescência, eu trabalho, tá? Que Sou bom, bem abrangente. muito bom. Olha, eu super indico para quem, tanto na terapia individual quanto em casal, independente, né? Vale muito a pena estar com a Simone. Tô ali é, toda semana praticamente e faz toda a diferença, né? Já teria tomado rumos distintos na minha vida e que provavelmente eu teria me arrependido de ter tomado algumas decisões porque eu não tinha consciência, clareza sobre alguns pontos. Então, é, às vezes alguém me fala assim, nossa, né, mas tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro, não que seja tanto dinheiro, mas né, se for sempre a tua vida inteira, no Uhum. final vai ter comprado um apartamento em terapias. E aí, né, já teve gente que me disse, nossa, mas vai tanto nisso? Daí eu falei assim, nossa, seria tão mais caro não ir, sairia tão mais caro não ir na terapia. Não tomar consciência, não resolver essas dores, viver com dores, viver, sei lá, em divórcios, viver com coisas terminando, sai muito mais caro. Muito mais caro. Só que às vezes a gente não bota na balança para entender o custo de estar lá e o custo de não estar lá. Legal tu fazer esse depoimento, porque faz uma semana ou duas que eu atendi uma mentorada tua, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção, sabe, Edu? Ela disse assim: Simone, tô vindo aqui para receber a terapia de choque. E uau, no final da sessão, ela assim, mas sabe o que tu tá vendendo além da terapia de choque? Eu disse, não, me conta. Tu tá vendendo 3 coisas. Tu tá vendendo tempo, dinheiro e caminhos de solução para quem se permite percorrer esse caminho. E eu disse, uau, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, foi o feedback da cliente que ela assim, porque se vim contigo, eu economizo 10 anos de terapia Isso, tradicional. isso.
eu ganho tempo de vida porque eu erro menos e encontro muito mais rápido os caminhos de solução. Então, ela resumiu isso. de forma maravilhosa É isso. a terapia Eu de falei bem choque. parecido. Tempo, dinheiro e energia. Isso aí. Né? Tempo, dinheiro e caminhos de solução. Já vamos montar uma cópia. Tempo, dinheiro e energia através de caminhos de solução. Pronto, Aí, tá ó. feita a minha cópia. Podcast também. Adorei, gostei. Então fala isso pra câmera, que a gente acabou de falar essa solução que você tem. Pra quem tá aqui hoje com alguma dor no coração. Então, vou pegar as dicas aqui do meu mestre também, né? O meu mentor, que me ensinou muito que a gente tem que sacudir a dor. Você que está com qualquer dor, em qualquer área da sua vida, busque hoje olhar para isso que a forma que eu olho te ajuda a olhar é com todo amor, carinho e respeito, para que você ganhe, então, tempo, dinheiro e encontre os caminhos de solução. Aí. Que você se permitir percorrer, é claro. Muito bom, muito bom. Então, Simone, quero te agradecer. Tá aqui no nosso podcast número 16, é o 16º episódio, né? Aqui que você me indicou o MAC, conheci através de você. Eu que conecto tanta gente, agora eu também recebi esse presente da conexão pra gente fazer. Sou eu. Aí, ó, grande MAC. Obrigado. Então, Simone, uma honra tê-la. Espero tê-la novamente na segunda temporada. A gente tá chegando perto da conclusão da primeira. Aqui tem só mais um episódio nesse primeiro projeto. E que as pessoas que estão buscando uma solução terapêutica possam olhar com mais amor para dentro e saber que você pode curar essa dor. Uhum. Você pode acessar mais coisas na nossa vida. O nosso universo, ele tem prosperidade em tudo. Uhum. Em tudo. Não existe, quando a gente olha para o universo, carências. Quando tu olha para o universo, não tem escassez, tem abundância. O que tem lá é abundância. E aí, às vezes, a gente está numa escassez no relacionamento, com o trabalho, com nossos pais, escassez de amor, escassez de dinheiro, alguma coisa ali. Só que, na verdade, tudo que aqui tem é em abundância. Mas Sim. talvez eu não esteja olhando para a solução. Exatamente. E essa solução, às vezes, a gente acha que é só modelo de negócio. Algumas vezes pode ser. Outras tantas é numa terapia. A gente se permitir olhar para a solução e saber que sim, o universo inteiro, inclusive eu que faço parte dele, faço parte dessa abundância. Apenas preciso abrir os braços para isso. Uhum. E caminhar para essa solução. Então vocês podem fazer tudo isso com a Simone. E eu quero te agradecer profundamente, né, Edu, por ter te recebido na minha vida como esse presente. E agradecer o empreendedor, o mentor de negócios que você é, porque tu viu coisas em mim que eu não via, que era, além de terapeuta, dessa profissional multi aí, como uma empreendedora. Então, tu viu coisas em mim que nem eu mesma sabia que poderia ser, essa mulher de negócios e de empreendedorismo. Então, muito obrigado. Que um dos teus maiores talentos é conectar almas com excelência, que estão vibrando, né, naquilo que a gente sempre conversa, na mesma sinergia de princípios, de valores, de moral elevada, de frequências vibratórias altas, porque o universo é bem isso que tu falou, abundante, a gente só precisa saber acessar isso. Então, eu só tenho que te agradecer que tu foi esse presente na minha vida e também me startou para muitas coisas. Muito obrigada. Que bom, obrigado. Recebo também, dou e recebo. Obrigado. Isso aí. Esse é o nosso episódio número 16 no YouTube e no Spotify. Acessa aí @simone.seeman. SEEMANN. Vou deixar aqui dito na tela. Tá ali. Boa, valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Tchau.